claro, repercute de uma forma bastante positiva nos índices que nós temos do SINDEC. Hoje é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, ele reúne informações de todos os PROCONs, de todos os estados brasileiros, né? Nós temos hoje já mais de 400 PROCONs integrados ao SINDEC, então esses dados são reunidos na Secretaria Nacional do Consumidor, e eles mostram dados interessantes. Fizemos um balanço aqui dos dados do SINDEC nos últimos 10 anos, desde 2004, e é interessante que o setor de cartões de crédito era o setor mais reclamado do país, né? Ele figurava, eu não sei se vocês conseguem observar, mas era o verde, né? A primeira linha lá de cima, que era o campeão de reclamações. Desde então, tem sido, né, nós temos presenciado uma diminuição constante das reclamações referentes a cartão de crédito, e hoje, né, ele passa a ser não mais o primeiro setor mais reclamado, mas o quarto, enfim, tendo sido superado pelas empresas de telecomunicações e também pelos bancos comerciais. Então, todas essas ações seguramente contribuíram para um ambiente mais favorável aos consumidores. Agora, também não podia vir aqui só para trazer elogios, enfim, é importante também discutir os desafios, né, que certamente trazem possibilidades de avanços na defesa desses consumidores. Recentemente, nós lançamos um novo serviço público, que é o consumidor.gov.br. Esse serviço já está disponível na internet para todos os brasileiros. Para nós, foi um avanço bastante significativo. Hoje, nós temos no Brasil cerca de 800 PROCONs, só que nós temos mais de 5.600 cidades no Brasil, né? Então, não é todo consumidor que tem acesso ao PROCON. Então, seguramente, o Consumidor Gov, uma plataforma alternativa de solução de conflitos, pode ser acessada por todos os consumidores em todas as localidades. E ele traz para nós também uma nova radiografia de dados, né? E aqui não há mais a interpretação do órgão de defesa do consumidor. É exatamente a fala do consumidor, que ele acessa a plataforma e deixa a sua reclamação, e ele interage diretamente com a empresa, né, com a empresa participante, é claro, sob monitoramento dos órgãos de Estado, da Secretaria e dos PROCONs. Eu fiz um levantamento, né, especificamente do setor de cartões de crédito. É claro que são poucos meses, né, porque o serviço foi lançado em agosto, 1º de agosto, então nós temos poucos meses, mas já dá para ter aqui uma radiografia bastante interessante, que hoje, dos dados do Consumidor Gov, né, o aparelho celular figura em primeiro, telefonia móvel em segundo e cartão de crédito, débito e loja em terceiro lugar, com 7,6% das reclamações. Agora, o mais interessante é detalhar um pouco esse tipo de reclamação, né? Aqui, por grupo de problema, nós observamos que desse total de reclamações de cartões de crédito, a maior parte das reclamações, 56,8%, estão relacionadas a cobranças e contestações, cobranças indevidas e contestações das cobranças. E o segundo maior problema, o problema do atendimento e o problema do serviço de atendimento ao consumidor, do SAC, com 17,5% do total. Detalhando mais esses dois grandes problemas, nós vemos que a parte de cobrança e contestação, 23%, são situações fáceis de resolver. O consumidor procura para solucionar uma dívida, enfim, renegociar uma dívida, acabou não tendo sucesso, possivelmente no saque da administradora de cartão de crédito, da instituição financeira. Então, aqui há uma possibilidade de interagir com esse consumidor e resolver esse problema que, enfim, né, trata aqui de uma relação entre as duas partes, de uma tentativa de renegociação. O segundo problema, 15,7%, é um problema bastante, enfim, grave e, enfim, que tem que ser avaliado pelas associadas também, que é a cobrança por compras ou não reconhecidas ou serviços não reconhecidos. Isso são 15,7% das reclamações específicas dessa área de problema. E 14% relacionado a cobranças de tarifas e valores não previstos ou não informados nos contratos. Em relação ao saque, o primeiro, a grande reclamação, com quase metade das reclamações, 47,3%, trata das demandas não resolvidas ou não respondidas. Então, há um decreto desde 2008, eu acho que houve um avanço importante, principalmente do acesso
Hoje o consumidor tem um acesso garantido e gratuito aos canais de saque, mas é importante agora trabalharmos a efetividade desses canais, né? O consumidor, de fato, seja ouvido e receba uma resposta para a sua demanda. 17,9% dos consumidores reclamam da má qualidade do atendimento presencial ou em outros canais, aqui ou na agência, ou outros canais presenciais de atendimento. E a terceira reclamação relacionada ao saque é a dificuldade para cancelar o serviço. Isso tem sido também um outro desafio, principalmente cancelar o cartão de crédito ou cancelar os serviços, enfim, às vezes contratados ou não contratados pelos consumidores. O modelo de consumo, o meio de consumo, aqui é um outro dado interessante que nós temos hoje no consumidor.gov e mostram que grande parte desses consumidores, eles dizem que não contrataram e não compraram o produto. Então, de fato, aqui houve uma cobrança claramente indevida, são 31% dos consumidores. Seguidos pela loja física, 28,9%, telefone, 19,2%, e só depois vem a internet como meio de consumo, com 16,3%. A faixa etária é um outro dado bastante interessante. A gente pode observar que hoje tem uma população de consumidores preponderantemente jovem reclamando nesse canal. Se for observar a primeira faixa, ainda que seja pequena, de 7,8%, mas aqui a plataforma só permite a entrada a partir de 18 anos. Então, 18 a 20 anos, nesses 2 anos, a 7,8% do total. Então, imagino aqui que sejam os novos consumidores entrando nesse mercado, enfim, na inclusão financeira, consumidores que passaram a ter os seus primeiros cartões de crédito nessas reclamações. Seguido por 21 a 30 anos, que é a grande maioria das reclamações, com 35,5%, e 31 a 40 anos, com 28,8%. Colocando aqui os jovens até 40 anos, estou chegando perto dos 40, a gente vê que grande parte dessas reclamações são, de fato, de uma população jovem, que precisa também de um olhar mais específico de todos nós para enfrentar esses desafios. É claro que essa população jovem é a que acaba usando a internet para trazer as suas demandas, e muitas vezes eles não vão aos PROCONs. Então, aqui o Consumidor.gov trouxe essa facilidade para esse consumidor, principalmente o consumidor internauta. Consumidor.gov em números, hoje a gente já tem mais de 32 mil consumidores cadastrados, já tem 23 mil reclamações registradas em todo o Brasil, e a gente já tem mais de 200 empresas cadastradas. Como nós dizemos, não é para qualquer empresa, é para aquela empresa que, de fato, está preparada para atender o consumidor e se compromete a responder, a ouvir. E, felizmente, nós temos aqui grande parte das instituições financeiras do Brasil já cadastradas. Fica o convite para aqueles que ainda não estiverem cadastrados, para nos procurarem, que nós, enfim, falaremos um pouco do caminho para aderir a essa plataforma. Tem 52 empresas já em fase de credenciamento, e agora nós iniciamos uma fase bastante interessante, que são acordos de cooperação com tribunais de justiça. Há mais ou menos um mês, nós assinamos o primeiro acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e agora o Tribunal de Justiça irá usar como uma fase de conciliação, uma fase pré-processual, essa interação no Consumidor.gov, enfim, como uma comprovação de se houve, de fato, uma conciliação ou não, e aí facilitando também o processo judicial, o sistema de justiça. A nossa perspectiva é que é um serviço que aumente cada vez mais, enfim, se torne cada vez mais popular para todos os brasileiros, e fica claro, um convite a todos vocês. Eu acho que é uma oportunidade importante, a gente tem os desafios, agora aqui é uma oportunidade ao mercado, aqui hoje tem grandes lideranças do mercado, da indústria, e é importante a gente priorizar esses canais de solução alternativa de conflitos, para que o consumidor não tenha que recorrer ao Estado, ao PROCON, à Justiça, para resolver uma demanda que muitas vezes é muito simples, é uma cobrança indevida, é um produto que não foi entregue, é um simples cancelamento de um cartão de crédito. Então, fica aqui uma oportunidade, eu espero que o mercado aproveite bastante essa oportunidade para pacificar os conflitos. Hoje o consumidor tem pressa, ele está um pouco individualista, ele quer resolver os seus problemas, Então, aqui é uma chance da gente dar um passo e, de fato, atuar naqueles temas que são grandes conflitos de consumo e não essas questões que, muitas vezes, são corriqueiras de um mercado de massa e que podem ser resolvidas
diretamente entre o mercado e seus consumidores. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer a atenção de todos os senhores e, claro, deixar a Secretaria Nacional do Consumidor à disposição de todos, desejar também um excelente evento ao longo desses 2 dias. Obrigado. Eu vou convidar o pessoal a fazer algumas perguntas. A gente estava um pouco atrasado na agenda, se vocês não fizeram perguntas, vamos ficar um pouco adiantado na agenda. Então, a gente vai tentar gerenciar aqui um pouquinho o nosso tempo por conta da chuva, né? Como a Mauri bem falou. Deixa eu fazer um comentário aqui, Mauri, com relação ao consumidor.gov.br. Acho que, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vi várias dessas informações, né? Claramente, um canal novo, um canal que dá acesso à população, né? Quer dizer, acessar, se manifestar ali, você tinha um logo ali, né? Se manifesta, as empresas analisam, a empresa responde, né? E todos monitoram, né? Mas tem uma oportunidade ímpar para as pessoas se manifestarem, mas claramente uma população jovem, né? 65% das pessoas, acho que utilizam alguma coisa em torno disso, menos do que 40 anos de idade, e cerca de 32 mil manifestações ou interações até agora. Que conselho ou comentário você daria para as associadas, para as pessoas da indústria que estão aqui nesse momento, considerando que isso vai tomar uma velocidade, eu imagino, muito grande, né, no futuro, pela questão da idade das pessoas, digitalização e o acesso, né, a esse site onde você não tem PROCON? Que conselho você daria, observando já as primeiras relações, todos monitoram, né, as respostas das empresas, para que isso seja muito efetivo? Como as empresas que estão se cadastrando, se cadastraram ou vão se cadastrar, o que elas poderiam começar já a pensar, né, no seu modelo de interação com o cliente, poderia ajudar isso a ser ainda mais bem-sucedido? Olha, Fábio, a gente está, acho que no momento de discutir como aprimorar o relacionamento com o cliente, né? Nós dizemos na Secretaria que a indústria, o mercado, é muito eficiente em criar um produto novo, em divulgar esse produto novo, nas próprias campanhas de marketing. Enfim, o Brasil, né, ganha 1000 prêmios mundo afora. Agora, muitas vezes, depois que o consumidor comprou aquele produto, contratou aquele serviço, ele acaba esquecido, ele não encontra com quem falar, e muitas vezes ele não é ouvido nesse processo, né? Então, eu acho que o passo primordial que nós temos que dar agora é em relação ao relacionamento com esse consumidor, né? Nós temos visto na prática do consumidor Gov que há consumidores que muitas vezes eles não têm a demanda atendida, mas tem lá um campo em que ele responde se o problema foi resolvido ou não, e uma avaliação dele sobre o atendimento. E, às vezes, ele não tem a demanda atendida, mas ele diz que o atendimento foi excelente. Ele dá nota máxima, porque ele diz, olha, muitas vezes eu não sou ouvido pela empresa. Eu não encontro um canal que eu possa acessar, que eu possa dizer o que aconteceu, e, às vezes, receber uma simples informação. Então, eu acho que é um passo que nós precisamos dar em relação ao atendimento, ao relacionamento com esse consumidor. Obrigado. Recebemos alguma pergunta? Ainda não. Temos uma lá, eu acredito. Eu vou avançar aqui um pouquinho até a gente receber, acho que tem uma pergunta sendo feita lá. Com relação à proatividade, né? Acho que tem a questão muito da proatividade. Acho que muito do que o senhor colocou na sua apresentação fala sobre ações proativas tomadas ao longo dos últimos anos, né? A gente fala a questão do pagamento mínimo, né? Explicação da fatura, quer dizer, são coisas proativas que ajudam o consumidor, obviamente, a se relacionar melhor com esse produto. É muito interessante ver ao longo dos 10 anos a queda na participação, acredito em números absolutos também, numa indústria que cresce, né, vertiginosamente como essa, né? Então, claramente, acho que não é simplesmente a reação a um problema, mas também atuar proativamente. Algum tema, alguma sugestão de algo que você gostaria de apontar para esse público, a seu ponto de vista de proatividade, que a gente poderia fazer mais ou começar a fazer?
Olha, como você bem levantou, a prevenção talvez seja uma grande arma, né? Na sociedade de massa, né, hoje a gente não vai ter um PROCON em cada cidade, em cada bairro, né, um Ministério Público, um juiz, né, e as relações são né, centenas de milhares. Né? Então, a prevenção ela é uma grande arma para a sociedade de massa. Eu acho que essas discussões, tanto normativas, né, pelo órgão regulador, têm aprimorado as relações de consumo. Como eu mencionei, até a autorregulação também tem trazido avanços, né? Quer dizer, é uma atuação, como o conflito é em massa, a nossa atuação também tem que ser sempre estratégica, né, em massa também, porque senão a gente fica, né, como nós dizemos nos PROCONs, enxugando gelo. Né? Então, tem que ser uma atuação cada vez mais estratégica para atingir um número cada vez maior de consumidores. Hoje o conflito ele é caro para todos. Né? A gente teve algumas discussões com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, e para o Estado, uma demanda de consumo custa mais ou menos R$2.000. Então, R$2.000 é o quanto custa um processo na justiça para os cidadãos. Eu imagino também que tenha o custo para as empresas de advogados, né, dos seus jurídicos, e se chegarmos a um valor, né, R$2.000, que é o custo para o Estado, mais ou menos R$2.000 que custe para o mercado, nós temos aí R$4.000 fora do mercado, né, fora do mercado de consumo, um dinheiro mal gasto e gasto com o conflito. Eu acho que a gente precisa dar um passo importante, né, ninguém mais aguenta essa relação conflituosa. Eu acho que custa caro para o mercado, custa caro para o Estado, e o consumidor acaba não sendo atendido. Então, eu acho que é um ganha-ganha para todos. Perfeito, obrigado. Temos duas perguntas aqui, eu vou me restringir essas duas para a gente ficar no tempo. Uma do Arthur, da IB Lojas, a pergunta dele, com relação ao percentual de reclamações acentuado na faixa etária mais jovem, se podemos afirmar que a educação financeira é de suma importância. Deixa eu começar aqui e tentar responder isso. Eu acho fundamental a importância, né? Vocês podem acompanhar, quer dizer, é muito provável, talvez a gente possa inferir que a população mais jovem está adquirindo pela primeira vez um produto financeiro, começa por esses tipos de produtos que a gente está discutindo aqui, e como tudo que é novo, a gente tem que ensinar a população e aquele que adquire o produto pela primeira vez a como utilizar. Acho que tem uma relação muito importante, e daí acho que a gente pode até fazer um link com as iniciativas da ABECS, inclusive, quer dizer, 9 milhões de hits, né, no site do Pachecão. Então, acho que você tem que começar de uma forma bem básica e, obviamente, como o consumidor vai adquirindo produtos mais sofisticados, né, quer dizer, ele aprende a lidar de uma forma segura e responsável com produtos financeiros. Mas não sei se o senhor gostaria de comentar a respeito disso. Muito boa pergunta do Arthur. Eu acho que a educação financeira, de fato, ela é estratégica, ela é fundamental. Agora, numa sociedade, a educação financeira demora um tempo até ela trazer, né, trazer consequências. Né? Talvez é uma ação de médio prazo, talvez de longo prazo, porque mudar um comportamento, né, é algo importante, né, tem que ser feito por todos. Agora, eu acho que não pode ser a única ação, porque ela tem um tempo para ser assimilada pela sociedade, não pode ser a única ação nossa. Perfeito. A última pergunta aqui, para a gente encerrar o nosso painel, vem do Jorge Caetano, da Caixa. A pergunta dele é relacionada à fraude. Se há algum trabalho no sentido de minimizar os riscos de fraudes em compra de cartões de crédito pela internet, como, por exemplo, utilização de teclado virtual, quando da informação de dados do cartão de crédito. Se há alguma estatística sobre o aumento ou diminuição sobre esse tipo de fraude. Jorge, esse é um tema muito importante dentro da ABECS, a gente discute isso com uma frequência muito grande, a gente está em contato com outras associações para o qual esse assunto também impacta. Acho que cada instituição financeira tem a sua maneira de estabelecer, né, as autenticações. Não existe, eu diria, um padrão único, mas isso é um tema discutido. Existem comitês específicos dentro da ABECS que discutem esse tema. A gente, obviamente, viu em algumas das estatísticas, né, eu me aventuraria a dizer que são relacionadas à fraude, provavelmente não reconhecimento de compras, por exemplo. Existem estatísticas, mas elas talvez não sejam tão específicas como aqui perguntada, com relação a que tipo de acesso, tecnologia e esse tipo de coisa. Mas talvez, a Maurícia, quiser comentar alguma coisa, se vocês escutam isso com uma frequência ou não na Senacom, por exemplo.
Olha, escutamos, é um problema grave, né? É claro que nós não temos estatísticas de fraudes, né? As estatísticas que nós temos são aquelas que os consumidores levam aos PROCONs ou via Consumidor Gov. Possivelmente algumas delas foram originadas em razão de fraudes, né? Eu acho que é um tema importante, que precisa ser, né, enfrentado. Eu acho que é um tema preponderantemente do mercado, porque, né, tem uma série de ações que dependem do mercado. Do ponto de vista normativo, nós lançamos há 2 anos, né, teve um trabalho que, no âmbito do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plandec, foi lançado um decreto pela presidenta que regulamenta as informações nos sites de comércio eletrônico. Então, foi uma forma da gente aumentar a transparência, né, sobre quem é o site, qual é o proprietário daquele site, informações básicas para que auxiliem o consumidor, principalmente no momento de uma contratação, numa compra eletrônica, para que ele saiba de quem, de fato, ele está comprando, né, e dados, às vezes, simples, como o CNPJ, dados de contato, que nós esperamos que diminuam um pouco as fraudes com o aumento de informações de quem vende. Perfeito, Mauri. Marcelo, acho que você tem uma pergunta, por gentileza. Obrigado, Fábio. Olha, Mauri, uma pergunta básica é o seguinte: quer dizer, a gente está falando aqui de uma iniciativa importante, tá certo, da Senacom, né, com o consumidor.gov.br. Agora, de todo modo, né, as organizações aqui têm evoluído no sentido de receber críticas, né, de ouvir os consumidores reclamando e dizendo seu produto é bom, seu produto é ruim, né? Às vezes com justiça, às vezes injustamente, né? Mas, enfim, isso faz parte do jogo e a gente tem visto isso se intensificar na relação com os consumidores, né, com o advento das redes sociais. Tá? Mas isso não invalida que as organizações continuem trabalhando todos os canais para que o consumidor tenha acesso à solução de um eventual problema que ele tenha, né? E uma das iniciativas aqui da ABECS foi exatamente instituir o PROCON Fone, né? E a gente vem trabalhando muito bem com alguns PROCONs pelo Brasil que aceitaram muito bem a ideia e tem como objetivo final resolver o problema do consumidor que acessa o PROCON e ele tem aquele canal para resolver aquele problema específico do consumidor naquele momento, né, que é a hora da verdade também para o consumidor, né, que, no final das contas, quer resolver o problema. Mas alguns PROCONs resistem bravamente em adotar, né, e abrir esse canal para a gente resolver o problema, né, que é o propósito também das organizações aqui, em particular dos bancos emissores, né? Como é que a Senacom poderia apoiar a ABECS e essas iniciativas no sentido de tentar efetivamente patrocinar junto a esses PROCONs uma abertura maior para que a gente consiga resolver o problema do consumidor na hora que o consumidor, né, acessa esse PROCON? Olha, Marcelo, o PROCON tem a sua autonomia, né, de querer usar esse canal PROCON Fone ou não, né, e como já mencionado pelo Fábio, o sistema de defesa do consumidor é um sistema, né, federativo, né, e cada um tem a sua atribuição e sua competência. O que muitos PROCONs entendem é que a empresa já teve todas as oportunidades de resolver aquela demanda do consumidor, já teve, né, o canal presencial, o saque, né, os chats, e que quando aquele consumidor chega ao PROCON, de fato, né, ele quer procurar o Estado e não mais a empresa. O que o Consumidor Gov traz é uma nova alternativa, né? Quer dizer, ele não vem substituir o PROCON, não vem substituir os canais de relacionamento tradicionais da empresa, né? A ideia é que as empresas atendam os seus consumidores, presenciais, pelo telefone, pelo saque, pela internet, e não havendo sucesso nesses canais, existe um canal Consumidor Gov, também facilitado, para buscar uma conciliação, sem prejuízo de uma ida ao PROCON ou de uma ida da Justiça. Mas o intuito é que o Consumidor Gov seja esse canal, essa plataforma alternativa para solucionar esse conflito. Ok, queria agradecer, então, a Mauri pela participação aqui em nome da ABECS. Muito obrigado pela gentileza da sua presença e pelas suas palavras. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até lá.